O que eu trouxe para vocês conhecerem, que muita gente não sabe, a diferença dos açúcares. Poucos sabem que os açúcares, às vezes, são o mesmo açúcar, ou seja, eu vou mostrar esses 3 tipos de açúcar aqui, que é extraído da cana-de-açúcar. Nós começamos pelo primeiro açúcar, que é o açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele é extraído do cozimento da cana-de-açúcar. É um açúcar que ele contém um pouco mais de nutrientes, tá? Todos os açúcares, eles têm nutrição. Ele tem vitaminas do complexo B, eles têm minerais e eles passam por processo de refinamento. O açúcar mascavo, ele não passou por processo de refinamento, ou seja, ele ainda contém seu poder nutricional, tá? Depois do açúcar mascavo, vem o demerara. Ele passa por um refinamento, é o mesmo açúcar. Então, ele é um pouco refinado e aí ele vai ficar um pouquinho mais claro e ele perde um pouquinho do seu poder nutricional, um pouquinho das vitaminas e dos nutrientes. Depois, ele passa a ser o açúcar branco, que é aquele açúcar que a gente mais utiliza na nossa cozinha, na nossa casa. Ou seja, é um açúcar que não tem nada de nutrição. Ele perdeu todos os nutrientes, todas as vitaminas, todos os minerais e é adicionado alguns aditivos para ele ficar branco, principalmente o enxofre. Então, é um açúcar que eu diria que é um dos piores, tá? Mas o que a gente tem que pensar? Que açúcar é açúcar, todos eles vão oferecer calorias e vão engordar. Se você tiver que pensar em consumir um açúcar menos calórico, isso não tem. Mas um que tem um poder nutricional um pouquinho maior, eu já falaria para consumir o açúcar mascavo. Aí eu trouxe também para vocês o mel, né? Que o mel é muito utilizado. É o mel extraído da flor da abelha, né? E é o mel que contém um alto poder nutricional, mas ele é muito calórico. Ele tem o dobro de caloria, dependendo de um açúcar mascavo, mas ele tem um alto poder nutricional, então ele tem bastante vitaminas e bastante minerais. E por último, eu trouxe o açúcar de coco, que muita gente não sabe, acha que o açúcar de coco foi extraído do coco e ele é extraído da folha de coco e ele não passa por nenhum processo de refinamento, ou seja, ele consegue manter toda essa parte nutricional que também é muito alta. Ele é riquíssimo em complexos B, vitaminas do complexos B e minerais como magnésio, zinco, ferro. Então, tá aí, Paulinho, a diferença dos açúcares que as pessoas consomem.